Pronto. Boa noite, pessoal. A aula de hoje a gente vai fazer uma revisão de alguns tópicos da matemática que a gente vai utilizar na resolução de alguns probleminhas. Vocês vão perceber mais à frente. Vocês não estão vendo a tela ainda, porque geralmente eu trabalho com tela duplicada, e aonde eu estou aqui só estou com a tela, então para eu poder compartilhar com vocês eu preciso trocar de janela. E aí quando eu troco de janela, eu não vejo mais vocês, certo? Então, aí eu só vou pedir que na hora que eu trocar de janela e vocês estiverem visualizando a tela, aí vocês só me dão assim, ok, professor, que eu continuo. Toda vez que for alguém entrar na sala, aí eu vou precisar voltar para a tela anterior para poder autorizar a entrada da pessoa, então vocês vão ficar um minuto com o compartilhamento ou não. Vocês já estão vendo a tela preta, não é isso? Isso, pronto. Aí agora eu vou trocar. Pronto. Então lá, já chegou para vocês? Se vocês confirmem falando, porque eu não estou vendo vocês. Chegou. Beleza, vamos lá. Vamos pegar aqui a canetinha e vamos liberar a caneta. E a caneta não está liberada. Vai, peraí, rápido. Não consigo. E um minuto. Bom, consegui liberar a caneta. Agora vamos voltar para lá. Tem alguém querendo entrar? Matheus. Hoje vai ser. Vamos lá. Agora vocês estão vendo aí? Agora podemos começar. Certo? Então, pessoal, hoje nós vamos realizar algumas questões de matemática básica. Né? Na aula anterior, tem gente que está chegando hoje, né, na disciplina. Isso. Então, vai ser bom, porque essa aula vai dar base para vocês acompanharem o curso. E aí eu falei na aula anterior que tem alguns tópicos da matemática que é importante a gente estar sempre por dentro, né? Porcentagem, regra de 3, função. Então, são as contas básicas da matemática que a gente precisa estar sempre por dentro. E aí eu resolvi fazer essa aula online, primeiro porque eu estou viajando a trabalho, vou retorno para Recife amanhã, e segundo, essa aula como fica gravada, vocês têm a oportunidade de assistir ela várias vezes até fixar o assunto. Ela tem essa duplicidade. Só um minutinho que tem alguém entrando na sala, eu vou precisar voltar lá só para liberar a pessoa e volto assim mesmo. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, nossa disciplina é administração da produção, certo? Basicamente, nós vamos trabalhar na gestão, né, dos processos envolvidos, né? Vamos começar com a parte de estoque, né? Então, gerenciamento de estoque e outros assuntos. Então, vamos lá. Então, primeira questão aí, ó, ela é a seguinte: eu tenho 6 funcionários de uma empresa realizam uma determinada tarefa em 4 horas, certo? Eu só vou pedir a gentileza, se alguém puder me ajudar, a fazer algumas contas na matemática, na calculadora, para me adiantar, tá? Porque se eu for ter que abrir a calculadora aqui, a gente vai perder um tempo, e aí só para a gente orientar aqui se é uma coisa mais dinâmica. Né? Então, se alguém tiver uma calculadora fácil, facilita. E lembrando que tem certas contas que a gente precisa ter a calculadora próxima para tentar treinando a utilização da calculadora para não perder tempo na prova. Legal. Eu tenho 6 funcionários de uma empresa realizam uma determinada tarefa em 4 horas de trabalho. 10 funcionários com a mesma capacidade de trabalho, certo? Dos anteriores, realizariam essa mesma tarefa em quanto tempo? Então, esse assunto aqui é para a gente revisar o que a gente chama de grandezas proporcionais, tá? Então, a gente vai... E até falei, pessoal, brincando na aula passada,
E essa aqui é uma aula, praticamente uma aula de concurso. Tá? É uma aula que qualquer concurso que você faça para qualquer área que caia matemática básica é algo que você vai encontrar. Então, além de ajudar na nossa disciplina, para quem vai encarar os concursos da vida, ela vai servir também. Então, eu tenho aqui, ó, inicialmente eu tenho aqui, eu vou colocar uma coluna onde eu vou colocar a informação sobre os funcionários, e no caso eu tenho quanto? Eu tenho 6 funcionários, e esse funcionário realiza uma tarefa específica em 4 horas. Então, aqui eu vou ter o tempo, em um tempo. Né? Em 4 horas. Em 4 horas. O tempo aqui é dado em horas, e aqui é unidade de minutos, e unidade de pessoas. Vou liberar aqui a sala para Jefferson e Davi. Ok? Voltei. Então, lá. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber que se eu tiver 10 funcionários com a mesma capacidade anterior, ou seja, eles trabalham a mesma produção, quanto tempo ele vai realizar essa mesma atividade? Por que isso? Porque vocês vão precisar calcular na empresa de vocês a produtividade da sua equipe. Quanto a sua equipe produz algo em quanto tempo? É o que a gente chama de HH, homem, hora. Né? É a minha produção. Mas para fazer essa continha, antes de qualquer coisa, eu preciso saber o seguinte: eu preciso analisar. Vou voltar aqui que eu pulei de slide. Né? Eu preciso analisar qual é a variação que eu tenho entre a grandeza funcionário e a grandeza tempo. Então, veja, se eu tiver, né, se eu tiver mais funcionários, se essa grandeza aqui aumentar, se eu tiver mais funcionários para realizar a mesma tarefa, será que eu vou gastar mais ou menos tempo? Né? Então, veja, se eu vou aumentar o número de funcionários, o tempo gasto, logicamente, ele vai ser menor. Menor. Ok? Se eu vou gastar, se eu vou utilizar mais mão de obra, eu vou gastar menos tempo. Então, veja que quando uma grandeza cresce, a outra grandeza, ela diminui. Isso caracteriza grandezas inversamente proporcionais. Então, são grandezas inversamente. Por que eu sei isso? Porque quando uma cresce, a outra diminui. Então, aqui são grandezas inversamente proporcionais. Certo? Anota logo essa dica aí. A segunda opção é quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta. Aí se chama de grandezas diretamente proporcionais. Certo? Claro, se uma diminui, a outra também diminui. Porque o comportamento que uma tem, esse comportamento ele se reflete na outra. Então, o que é que fica a dica para vocês? Quando eu tenho grandezas inversamente, eu vou multiplicar nesse sentido aqui, ó. Isso vezes isso vezes isso. Depois vou explicar por quê. Porque se fosse grandezas diretamente, eu multiplicaria em cruz. Tá? Como são inversamente, eu vou até colocar aquele lado. Inversamente, a multiplicação é assim, horizontal. Certo? E se for diretamente Ela não tá aparecendo, não. nada? Não. Poxa, por que você não falou antes? Espera aí. Uhum. Eu não tô compartilhando, gente. E vocês calados até agora. Visto. Eu vou ter que voltar, tá? Ó, tá vendo agora? Não, ainda não. Espera aí. Não, espera aí. E agora? Ainda não.
Peraí, calma. Compartilhar. Compartilhar. Janela. Apresentação de slides. Compartilhei. E agora? Agora. Agora? Agora. Ó, então, vou lá. Vou apagar aqui, tá? Porque aí não vale a pena, né? Vou começar aqui do nada. Vamos lá, deixa eu apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui que. Vou apagar tudo. Pronto. Aí, faz banco que a gente tá começando agora. Ó, vamos lá. Então, pessoal. Então, como eu estava lendo aqui a questão. Ligar a caneta, pronto. Ó. A questão fala assim, ó. Tem lá. 6 funcionários de uma empresa realizam uma tarefa em 4 horas de trabalho. 10 funcionários com a mesma capacidade de trabalho dos anteriores realizarão essa mesma tarefa em quanto tempo? Tudo bem? Todo mundo vendo aí, né? Vamos lá. Então, o que é que eu faço? Eu vou comparar a grandeza funcionário com a grandeza horas de trabalho. Então, aqui eu vou colocar funcionários, funcionários, e aqui horas de trabalho. Ok? Então, eu tenho quantos funcionários? 6 funcionários. 6 funcionários. Vai trabalhar quantas horas? 4 horas. 4 horas. E agora eu tenho o quê? Um segundo momento que eu vou ter 10 funcionários, que eles vão produzir a mesma tarefa. Ele quer saber em quanto tempo vai realizar essa tarefa. Então, eu vou colocar X. Então, vamos lá. É o que eu estava falando. Eu vou comparar agora o comportamento da grandeza funcionário com a grandeza horas de trabalho. Então, veja só. Se eu vou aumentar, e essa grandeza aqui, ela é elevada, ou seja, se eu aumento, se eu contrato mais pessoas para realizar a mesma tarefa, vocês acham que eu vou gastar mais ou menos tempo para executá-la? Ó, se eu vou ter mais gente trabalhando e a tarefa é a mesma, eu vou levar menos tempo. Então veja que quando, na medida que uma grandeza aumenta, a outra ela vai diminuir. Tanto é verdade que todas as respostas são menores do que 4 horas. Certo? Então, quando eu tenho esse tipo de comportamento, quando uma grandeza ela sobe por acaso e a outra desce, ou quando uma desce, a outra sobe, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Que é o caso aqui. E aí a nossa multiplicação ela vai ser feita, realizada na horizontal. Tá? Essa aí é uma dica para vocês não errarem as questões. Você vai multiplicar nesse sentido aqui, horizontal. Então, nesse caso, você vai fazer o quê? Esse vezes esse e 10 vezes x. Então, ficaria 6 vezes 4 igual a 10x. Então, 10x igual a 6 vezes 4 vai dar 24. X vai ser igual a 24 dividido por 10. Isso aqui vai ser igual a 2,4 horas. Tá? Cuidado para não falar que 2,4 é 2 horas e 40. Então, como é que eu faço para transformar isso? 2,4 é a mesma coisa de 2 horas mais 0,4 horas. Tá? Então, aqui eu vou ter que transformar 0,4 em minutos. Como é que eu faço isso? Uma hora, ela tem 60 minutos. Então, 0,4 horas, ela vai ter X.
né? Vou chamar de T, é X. Então aqui eu vou ficar em cruz, né? Então ficaria X. Aí aqui, ó, são grandezas diretamente. Por que são diretamente? Quanto maior o número de horas, maior o número de minutos. Então, quando as duas crescem, ou as duas diminuem, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então, quando é grandeza proporcional, a minha multiplicação é em cruz. Porque a gente fala que é o cruz-credo, né? Ela vai multiplicar em cruz. Então, para cá, para cá. Então, ficaria 1 vezes x igual a 0,4 vezes 6, 60, vai dar igual a 24 minutos. Então, meu tempo de trabalho vai ser 2 horas e 24 minutos. Eu tenho a minha resposta, que você vai encontrar na letra D de dado. Né? Então, basicamente, a gente vai precisar saber o quê? Como que eu faço para identificar grandezas inversamente e grandezas diretamente proporcionais? É se você analisar o comportamento. Quando uma cresce e a outra cresce, é diretamente. Quando uma cresce e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Todas as questões que a gente vai fazer hoje vai ser batendo nessa mesma linha de raciocínio. Então, acredito que daqui para a 10ª questão, a gente vai conseguir responder essa pergunta com mais facilidade, tá certo? Então, essa aí foi a primeira questão, gabarito letra D de dado, tá certo? Segunda questão, diz o seguinte, então, em uma campanha municipal, o coordenador utilizou 20 agentes. Opa, já tem uma grandeza, ó, agentes. Agentes é uma grandeza. De mesma eficiência, para visitar 3.000 residências. Outra grandeza, residência, em 10 dias. 10 dias. Trabalhando 8 horas por dia. Veja quantas grandezas eu tenho. Tá certo? Então, vamos lá. Então, primeiro aqui eu tenho agentes. Agentes. Depois eu tenho as residências. Depois que vocês pegarem o prato, vocês vão escrever isso. Depois que eu tenho tempo. E depois eu tenho horas trabalhadas. Horas trabalhadas. Então, eu tenho 4 colunas. Então, eu tenho quantos agentes no começo? 20. Então, 20 agentes. Vou visitar quantas residências? 3.000 residências. Em quanto tempo? 10 dias. E quantas horas por dia? 8 horas por dia. O coordenador decidiu fazer uma nova campanha para visitar 4.500 residências. Mas só vai utilizar 16 agentes. A equipe está reduzida. Alguém saiu de férias, alguém foi desligado, alguém adoeceu. E, em compensação, ele vai trabalhar 10 horas por dia. Ele quer saber em quanto tempo ele demora para atingir essa campanha. Certo? Aí, ó, eu vou ensinar para vocês um método, tá? Visurado, certo? Para a gente não perder muito tempo para resolver essas questões. Como é que eu dei a dica? Sempre começa por onde está a pergunta. Onde está a pergunta? Está aqui, ó, o tempo. Tempo. Tá? Então, eu coloco aqui, ó, 10 está para x. Igual, pronto. Faz sempre isso. Tá? Vê onde está o x e coloca a fração. E agora, você vai comparar o tempo com cada grandeza. Por exemplo, vou comparar tempo com agentes. Por exemplo, se eu vou gastar mais tempo para realizar uma campanha em relação apenas ao número de agentes, eu vou ter mais agentes ou menos agentes? Ó, se eu vou levar mais tempo, é porque eu tinha menos pessoas. Então, se eu tinha menos pessoas, são grandezas
inversamente proporcionais. Né? Então, se são ganhos inversamente proporcionais, eu vou inverter aqui. Ó. Aqui vai ficar 16 por 20 vezes. Vou comparar. Vai devagar que vai entender, tá? Vou comparar mais ou menos tempo. Veja, se a minha campanha vai durar mais tempo, é porque eu visitei mais ou menos casas. Ou, se vai levar mais tempo, eu vou visitar mais casas. Então, vamos lá. São diretamente proporcionais. Aí você repete. 3.000 sobre 4.500. Não muda. Vezes. Se eu vou levar mais tempo para terminar o trabalho, é porque eu trabalhei mais horas por dia ou menos horas por dia? Menos horas por dia. Porque se eu trabalhar mais horas, eu termino mais rápido. Né? Então, se eu levei mais tempo, é porque eu trabalhei menos horas. Então, aqui, se você inverteu, você também inverte a fração. 10 por 8. Não se preocupe se você não entendeu o bizu agora. Por quê? Porque todas as questões vão fazer a mesma coisa. Isola o x e depois você compara cada grandeza individualmente com a grandeza problema, vamos dizer assim. E aí você vai ver, é diretamente, repete, é inversamente, inverte. Vamos lá. Aí agora eu vou fazer a continha, tá certo? Ó, eu tenho aqui, ó, eu vou tentar simplificar aqui, tá bom? Ó, eu tenho 1, 0, 1, 0, 1, 0, 3 zeros. 1, 2, 3. Esse 10 aqui, eu cancelo com esse 10 aqui. 2 vezes 8 é 16. Eu tenho 16 aqui em cima. Então, 2 vezes 8, 16, cancela com 16 aqui em cima. Ficou somente o 45. Em cima ficou 3. Então, ficaria 1 para x igual a 3 e 45, né? E 45. Aí, ó, multiplicando em cruz, 3x igual a 45. X vai ser igual a 45 por 3. Isso vai me dar 15 dias. 15 dias. Então, libera quem vai dar para uma pessoa. Eric. Olá, Eric. Boa noite. Ok? Estão vendo aí? Voltou a tela? Vamos lá. Tá todo mundo no slide de volta? Voltou normal? Alguém abre o microfone, por favor, diz sim ou não? Sim. Beleza, valeu. Então, ó, eu teria 15 dias. Veja, e é um problema típico de uma empresa. Né? Você tem uma campanha e você tem um objetivo, você tem as pessoas que vocês têm disponíveis, tem o número de horas que você vai trabalhar por dia e tem o número de dias no total que você vai trabalhar. Certo? Tem um problema que você usa naturalmente nas suas decisões diárias, quando você vai, vamos fazer hora extra, não vamos fazer hora extra, né? Vamos aumentar a equipe, né? Vamos, né? Claro que eu não estou aumentando a produção das pessoas, né? Porque para aumentar a produção das pessoas é só você botar uma gratificação aí na produção, o cara vai trabalhar com sangue nos olhos, mas aí por enquanto o cara não altera a produção da pessoa, né? Terceira questão, é o seguinte, 12 policiais foram mapeados de acordo com o rendimento em 90 dias. Você fez o estudo, né, do rendimento, né, durante 90 dias. Trabalhando todos eles durante 8 horas por dia. Verificou-se que eles conseguiram produzir 288 páginas de um relatório sobre criminalidade local. Então, vamos lá. Então, eu tenho policiais, eu tenho o tempo, eu tenho horas trabalhadas, né? Horas trabalhadas,
trabalhadas. E eu tenho uma unidade aqui que é as páginas digitadas. Páginas digitadas. Então, vamos lá. Eu tenho quantos policiais? 12. Então, 12 policiais. Foram mapeados durante quanto tempo? 90 dias. 90 dias. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos lá, voltamos. Então, durante 90 dias, e eu tenho quantas horas trabalhadas? Por dia, 8 horas. 8 horas. E qual é a produção dele? 288 páginas. Com a gente aqui. Ok, vamos lá. Aí vamos lá. O que é que eu tenho agora? Aí, sendo assim, em quantos dias? Opa, dias é o meu tempo, né? X. Trabalhando 6 horas por dia, 15 policiais, 15 policiais vão produzir 192, 192 páginas. Vamos lá. Vamos agora dar sequência ao trabalho. Veja que agora é uma regra de 3 composta, porque tem mais de 2 grandezas. Aí eu tenho 4 grandezas, que praticamente é o máximo, né, que você vai se encontrar em qualquer prova da sua vida. Certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é localizar aonde está a pergunta. A minha pergunta é o tempo, aqui, ó. Tempo. O que é que você faz? Repete. 90 para X. Bota igual. E agora o que eu faço? Eu vou comparar individualmente a grandeza tempo com cada uma dessas. Eu tenho 3, vou ter 3 frações aqui, ó. 1, 2, 3. Porque eu tenho 3 já sobrando. Então, vamos comparar primeiro com o policial. Então, veja. Se eu vou levar mais tempo para produzir, é porque eu tenho mais ou menos policiais? Ó, se eu vou levar mais tempo, né, provavelmente é porque eu tinha menos policiais. Né? Se eu tiver mais tempo, se eu levei mais tempo, é porque eu teria menos policiais. Então, o que acontece? Se são inversamente proporcionais, o que é que eu faço? Eu inverto. Se aqui é 12 para 15, aqui eu escrevo 15 para 12 vezes. E vamos para o próximo. Se eu levei mais tempo para produzir o que eu quero, é porque eu trabalhei mais horas por dia ou menos horas por dia? Logicamente, é porque eu trabalhei menos horas por dia. Então, se foi menos horas por dia, eu também vou inverter. 6 para 8. Vamos lá. E agora eu vou trabalhar com as páginas. Ó, se eu levei mais tempo, é porque eu digitei mais páginas. Né? Então, aqui são grandezas diretamente, se são diretamente, eu não inverto. Fica 288 por 192. Pronto. Agora é só fazer a conta. Por exemplo, aqui, ó. Quanto dá 15 vezes 6? 15 vezes 6 dá 90. Ok? Então, esse 90 aqui, ó, eu posso cancelar com esse 90 de cá. Então, aqui ficaria como? Ficaria 1 sobre x igual a 288 sobre. Aí vamos fazer a conta aqui comigo. Quanto está 12 vezes 8 vezes. Alguém levantou a mão, pode perguntar como estou te vendo. Ô, professor, rapidinho. Só me perdi na hora do menos horas e mais página. Do tempo, né? Tempo aqui. Veja. Não, nas horas trabalhadas. Não, veja. Hora trabalhada com tempo. Sempre você compara com esse aqui. Com esse aqui que está aqui, ó. Sempre é com esse aqui. Esquece as outras. É individualmente.
Tá? Vamos pensar o seguinte. Tu tem uma tarefa para fazer um trabalho. Tá certo? Então, normalmente, você faz ela em 3 dias. Se você levou mais tempo para terminar a tarefa e você continuou trabalhando da mesma produção, é porque você deve ter trabalhado menos horas por dia. Certo? Já que você nem aumentou a sua produção e nem diminuiu. O que diminuiu aí, no caso, foi as horas que você trabalhou. O expediente saiu mais cedo, ou faltou luz. Né? Então, você trabalhar 8 horas, você trabalhou apenas 6 horas. Você compara individualmente. Sempre policial com tempo, tá aqui. Hora com tempo, tá aqui. E página com tempo. Sempre é com a variável. Tá certo? Esquece as outras. É individual. Tá? Quanto dá 12 vezes 8 vezes 192? Alguém fez essa conta aí? 12 vezes 8 dá 196. Agora vezes 192 eu não fiz. Pronto, faz aí. Só me dá a resposta aí. Quem que é? Mil oitocentos e quarenta 18.432, querida. Como é? Repete. 18.432. 32 assim? É isso? Isso. 18 Isso mil, mesmo. pronto. Pronto, vamos lá. Então, vamos terminar. Então, ó. Isso. Então, ficaria 288x igual a 18.432. Então, x vai ser igual a... Só passar dividindo agora. 18.432 por 288. Quanto é que dá essa continha agora? 64. 64 dias. Beleza. Então, 64 dias. Show de bola aí. Obrigado aí pela conta aí. É? Aí alguém pensou, peraí, Luciano. Né? Ele diminuiu o número de pessoas, ou ele aumentou o número de pessoas, né? Diminuiu o número de horas, mas também diminuiu o número do trabalho. Tá? Então, veja, essa formulazinha aqui, gente, é a maneira mais fácil de responder todas as questões. Tá certo? Mas é a questão que você tem que ir à repetição. Nós temos até a questão 3, teremos 10 questões. Até lá, né? Atualmente, a partir da 7ª, você já estão fazendo sozinho. Depois de todo esse tempo de matemática, eu estou aprendendo agora, dessa forma. É isso, agora pronto. É porque isso aí é o bizu que a gente usa para concurso. Tá? O cara que vou fazer pelo processo aqui vai levar 10 minutos. O cara que fizer por aqui vai levar 2 minutos. Tá? Então, no final de uma prova, isso aí revela, dá o cara 2, 3 questões a mais que o outro. E aí ninguém sabe porque um cara passa ou não passa. Tá? Então, por isso que eu falo assim, anota esse bizu aí que é cortesia. Vamos lá. 4. Para realizar um projeto, um profissional leva 10 dias trabalhando 6 horas por dia. Então tem o quê? Ô, professor, Pois não, pode falar, Kida. esse material já está disponível no portal Veja. ou você vai enviar no grupo? Não, o slide, atividade complementar, já estão no portal, certo? Mas mesmo assim eu coloco no grupo. Certo, Tá muito bom? obrigada. Inclusive o link da gravação da aula. Certo? Vamos lá. Diz o seguinte. Para realizar determinado projeto, um profissional leva 10 dias, um profissional. Cuidado que tem uma pessoa só. Então, um profissional. Espera aí que alguém chegou aqui. Um profissional. Vai. Pronto. Leva um tempo de 10 dias. Então, aqui é tempo. Eu tenho 10 dias. Trabalhando 6 horas por dia. Então, aqui é horas trabalhadas. Cuidado para não confundir tempo com hora. Porque hora é tempo, mas é hora por dia. Horas trabalhadas por dia. Horas trabalhadas. Então, quantas horas por dia? 6 horas.
Se esse profissional mantiver o mesmo ritmo, opa, continua sendo apenas uma pessoa, não aumentou. É o exército de um cara só, é você só. É como se você, seu chefe, não mandou ninguém te ajudar, não mandou um estagiário, não mandou ninguém para te ajudar no trabalho, é tu mesmo. Então, se ele mantiver o mesmo ritmo diário, o número de horas diárias que ele tem que trabalhar, ou seja, X, para que ele realize esse projeto em 8 dias. Ou seja, teu chefe mandou fazer em 8. Isso nunca acontece no trabalho de vocês, né? O cara disse, ó, galera, preciso entregar esse relatório em 10 dias. Tá certo? Aí chega a semana que vem, ó, galera, não são mais 10 dias, não, são 8 dias. Então você vai ter que, ou ele te dá alguém para te ajudar a fazer o trabalho, ou tu vai ter que trabalhar mais horas. Então perceba, como não aumentou o número de profissionais, aqui não vai, aqui você pode até desconsiderar. Porque não aumentou, quer cair, o que eu faço? Aí virou uma regra de 3 simples. Só tem 2 grandezas. Aí o que eu faço? Mas se quiser usar o mesmo raciocínio, pode. Tá bom? Então, o que acontece? Então, veja, se eu trabalhar mais horas, começa a responder aí. Peraí, deu um bug aqui lá. Vou apagar. Ó, começa a responder aí, quem? Tá, beleza. Deletar agora, deu. Estava enganchando algum canto aqui. Veja, se eu trabalhar mais horas por dia para fazer a mesma tarefa, será que eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Ó, se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou levar menos tempo. Né? Então, a gente já sabe. Eu vou escrever do lado de cá para não perder esse espaço aqui no meio. Né? Então, veja, se eu trabalhar mais horas por dia, eu vou levar menos tempo. Então, aqui estou vendo que são grandezas inversamente proporcionais. Porque uma aumentou e a outra diminuiu. Então, se uma cresceu e a outra diminuiu, eu tenho grandezas inversamente. Aí, como é que eu faço? Aí eu vou responder, eu vou multiplicar isso na horizontal. Isso aqui, vezes isso, então 10 vezes 600, vezes 6, igual a quanto? A 8 vezes x. 8x. Então, 8x igual a 60. X vai ser igual a 60 por 8. Quanto é que dá 60 por 8? 5. 7,5, né? Beleza. Obrigado. 7,5. 7,5. Show de bola. 7,5 dias. 7,5 dias. 7 dias e a metade do outro dia. 7,5 dias. Não, desculpa. Ele quer saber horas, né? Está errado só a unidade. São dias. São horas por dia. Então, aqui, ó. Para tu cumprir o que teu chefe mandou, tu vai ter que fazer, ó, 1h30 de hora extra por dia. Aí essa hora extra ela pode ser remunerada ou ela pode ser criada no banco de horas. Tá? Por dia. Durante 8 dias. Tá? Se você pegar 8 horas vezes 1,5, tu vai dizer, tu vai ter quantas horas tu vai poder folgar aí, né? Durante o mês aí. Beleza? Vamos lá. Questão 5 agora. A metade. Estamos na metade. É o seguinte, ó. Lembrando que essas questões aqui eu estou colocando, porque vai ter questões para calcular na nossa prova de capacidade de atendimento da sua empresa, da produtividade da sua empresa,
o cálculo do lucro da sua empresa. Então, tudo isso aí a gente vai usar estas continhas, né? Ô, João, Vocês aprenderam. Oi, pois não. quando você está passando as questões, está salvando lá a resolução? Eu estou salvando o quê? A resolução está salva lá? Não, veja, a aula está sendo gravada, Ah, ok, então, beleza. tá? Está toda gravada, tá? Tudo Está bem, gravada. obrigado. Assim, tá? O slide ele vai sem essas anotações, tá? Vai na gravação, tá bom? Aí o importante o que é que eu acho? Quando vocês estiverem estudando, lembrando que a nossa prova ela é com consulta, tá? Então o que é que acontece? Como é que eu recomendo? Tenta fazer a questão e depois vê o vídeo, tá bom? E hoje assim, não precisa nem copiar nada. A ideia mais é prestar atenção. Não, tudo bem. É para fazer em tempo comparativo mesmo. Para fazer e. Show de bola. Tá gravado aí. Foi bom perguntar de vez em quando eu esqueço. Né? Vamos lá. É o seguinte. É saber que 5 operários. Opa, já tem um grandeza aqui, ó. Operários transportam 4 metros cúbicos de areia em exatas 2 horas. 2 horas de trabalho. Qual é a quantidade de areia que 3 operários, cada um com a mesma capacidade? Veja que eu tenho que comparar pessoas idênticas. Né? Se eu tenho uma pessoa que trabalha maior do que a outra, aí a minha comparação não é justa. De cada um dos 5 operários anteriores, transportaram a mais. Veja que a pergunta é diferente. Ele quer saber quanto é que vai transportar a mais. Então, cuidado com a pegadinha. Então, eu tenho operários. Eu tenho areia e tenho tempo. E tenho tempo de trabalho. Olha, nesse caso, eu tenho 3 grandezas. Eu tenho quantos operários? 5. 5 pessoas trabalhando. Carregavam quanto? 4 metros de areia, né? E levam 2 horas. 2 horas. 2 horas de trabalho. Só que agora eu tenho o quê? Eu tenho 13. 13 pessoas. 13 pessoas. Essas 13 pessoas vão transportar quanto? Vão transportar X. Em quanto tempo? No mesmo tempo. Aí, ó, se é no mesmo tempo, aqui também vai ser 2 horas. Ó, já que se vale 2 horas, aqui vale 2 horas, eu posso desconsiderar isso. E nem vai e nem vem. Né? Se é o mesmo tempo, se é a mesma tarefa, então essa grandeza ela não varia. Né? Então vai variar apenas o quê? Operário e areia. Opa! L3 direta, simples, somente tem 2 grandezas. Então vou fazer o quê? E, por exemplo, vamos pensar e raciocinar. Se eu aumentar o número de pessoas, ok? Eu vou transportar mais ou menos areia? Mais areia. Né? Então, se eu aumentei o número de pessoas, a minha produção vai ser maior. Então, tá vendo que aqui são grandezas diretamente proporcionais. Então, quando você tem, ó, grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando as duas crescem, eu faço a multiplicação em cruz. Quando uma sobe, uma diminui e a outra sobe, a multiplicação é na horizontal. Isso aí, ó. Tá? Onde cai a matemática básica, isso aí é uma questão certa. Tá bom? E aí, quando vocês acertarem, lembre do seu tio João aí, que deu essa aula no dia 28 de fevereiro. Então, lá, então, se são grandezas diretamente proporcionais, a minha multiplicação é em cruz. Assim, vezes isso. Então, aqui eu teria 5x. É em X, né? Essa tua cruz aí. Cruz é x, É porque a gente fala que é o cruz credo. Tá? É o cruz credo. É em x. Tá? Porque a gente fala cruz porque é cruzando uma a outra. Tá? 13 vezes 4. Então, 5x igual. 13 vezes 4, aqui vai dar 2, vai 1, 52. Então, daqui eu tenho x é igual a 52 sobre 5. E dá conta aqui? Alguém faz essa conta?
10,4. 10,4. Aí alguém vai olhar na questão, metros cúbicos. Não tem resposta. Porque ele não quer o que essas pessoas vão transportar. Ele quer saber o quê? Quando vai transportar a mais. Então, se com 5 eles transportam 4, então a resposta, o X, vai ser igual a 10,4 menos 4. Que vai dar quanto? 6,4. 6,4. E graças a Deus não tem aqui na letra F, para todo mundo cair da casa mandando 10,4. Tá? Veja, porque a pergunta não é a quantidade de areia que eles transportaram, é a quantidade a mais que eles transportaram. Tá? Então, cuidado com o que se pede. A pergunta que foi realizada. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Sexta questão. É o seguinte, veja que a maioria das questões é. Veja, agora, a partir desse momento, qualquer questão de regra de 3 que aparecer na sua frente, você vai responder. Né? Depois, você localiza onde é o X, onde é a pergunta, e depois você compara individualmente cada uma com a grandeza. Vamos lá, vamos aplicar isso agora. Considere que os professores gastam sempre o mesmo tempo para corrigir cada redação. Sabe-se que 12 professores, opa, professor. A primeira grandeza aqui, ó, professor. Professores. Corrigem quantas redações? Opa, redações. Redações. Em quantas horas? E aqui eu tenho o tempo. Pronto, então eu tenho 12 professores, 12. Corrigem quantas redações? 1.575. Em quantas horas? Ó, aqui eu vou usar um artifício. Ó, 7 horas e 30 minutos é a mesma coisa de 7,5. 7,5 horas. Tá? Porque lembrar que 30 minutos é a mesma coisa de meia hora. Então ficaria 7 horas mais 0,5, que é igual a 7,5. Agora a minha equipe foi ampliada de 12, agora são 15. São 15 professores. E ele quer corrigir quantas provas? 1.200 ou 1.120. 1.120 provas. E quer saber quanto é o tempo que ele vai gastar. Tá? Primeira coisa que a gente faz é o passo a passo. Primeira coisa, localiza a minha variável. O que é variável é a minha pergunta. Tempo. Então, repete aqui, ó. 7,5 sobre x. Igual. Como eu tenho mais duas grandezas, é uma fração e outra fração. O que eu faço agora? Eu vou comparar cada uma das grandezas com o tempo. Por exemplo, se eu levei mais tempo para corrigir as redações, é porque eu tinha mais professor ou tinha menos professores? Ó, se eu levei mais tempo, é porque eu tinha menos professores. Porque se eu tenho menos pessoas, eu vou levar mais tempo para corrigir. Então, se são grandezas inversamente, eu inverto aqui, ó. Inversamente, você inverte. Se aqui é 12 para 15, aqui você bota 15 para 12. Agora, se você levou mais tempo para corrigir, é porque você tinha mais ou menos redações. Ah, se eu levei mais tempo, é porque eu tinha mais redações para corrigir. Então, se é diretamente, você mantém 1.575 por 1.120. E aí vamos fazer conta. Tá certo? Aí vamos tentar simplificar aqui, ó. 7,5. Aqui é 15, 7,5. Eu posso simplificar aqui, ó. Botei esse com esse, aqui fica 1 e aqui fica 2.
Esse 2 dá para cortar com o de baixo, com os 12, que fica 6. Então, aqui ficaria como? Ficaria 1 sobre x igual a 1.575 sobre 6 vezes 1.120. Aí ficaria 1.575x vezes. Quanto é 6 vezes 1.120? Por favor. 0, 2, 7. É isso? 6.720. 6.000, né? É 6.000, tá certo. 6.720. Então, o x vai ser igual a quanto? A 6.720 dividido por quanto? Por 1.575. Quando é que dá essa conta aí? Dá 4,26. 4,26 horas. Aí, vê só. Então, a gente já viu isso aqui. 4,26. Então, já sabe que é essa aqui ou essa, né? Ou é a letra C, ou é a letra D. Como é que eu faço para transformar? Aí, vou colocar aqui no cantinho, aqui. Vou até apagar aqui em cima. Ó. Aqui em cima. Eu teria o quê? 4,26 horas é igual a 4 horas mais 0,26 horas. Então, o 4 horas está aqui, ó. 4 horas, 4 horas. É só pegar essa parte aqui que está fracionada e multiplicar ela por 60. Quanto é que dá 0,26 por vezes 60? $15,6. 15,6. Tá? 15,6 é aproximadamente 16. Né? Seria aqui na letra C. Né? Depois vocês confiram essas continhas aí, se por acaso, né? Aqui, ó, 7,5 por 15 dá 2. 2 aqui cancela com o 12, fica 6. 6 vezes isso vai dar 0. 12 vai 1. 7, 6, ok? Então, daria... É porque isso aqui deve dar uma dízima, né? Esse 26 aqui, acho que tu arredondou, né? Essa Isso. divisão. Não, não arredondou, não. Ele deu 15,6 mesmo. Não, aqui é esse 4,26. Não arredondei, não. Esse foi o valor mesmo. É, eu arredondei. É porque dá 4,26,666. Pronto, é por isso que deu um pouquinho menos. Né? Ok? É por isso que não deu 16 mesmo. Né? Isso. Se você usar com todas as casas de cima, faz o seguinte. Divide de novo isso aqui, por favor. 6.620 por 1.575. Aí vai dar 4,20 não sei o quê, né? Isso. Bota menos 4. Dividido por 1,575. Pronto. Menos Aí 4? Não, aí deu igual, né? Deu 4, não sei quanto, é isso? Isso. Menos 4. Menos 4. Pronto. Agora multiplica por 60. Uma conta doida da turma. Não, então volta, vamos lá. 6.720 dividido por 1.575. Tá? Igual. Aí. Menos 4. Igual. Vai dar o mesmo, João. Sim, mas vai dar mais perto do que 16. Porque O meu deu 16. Hã? O meu bateu 16, zerado. Se você usar todas as casas desse ano, vai dar exatamente. Tá? Mas não tem problema, porque não tem nenhuma resposta próxima. Tá certo? Beleza. Não tem problema. Entendeu? É só aquela questão que. E na matemática a gente chama de um erro acumulado. A gente sempre deixa para arredondar algo só no final. Porque o arredondamento é um erro. Um erro aceitável. Tá certo? Mas é um erro. Não deixa estar
Você não vai dizer que a questão está errada, mas é um erro. Vamos lá. Questão 7, está acabando. Um total de 30 mil unidades de determinado produto seria produzido por 6 máquinas, todas idênticas, trabalhando ao mesmo tempo, durante 5 horas e 30 minutos, de forma ininterrupta, sem parar. Então, eu tenho unidades, eu tenho as máquinas, e eu tenho o tempo de trabalho. Tempo. Então, eu tenho 30 mil unidades, 30 mil, trabalhadas por 6 máquinas, durante o quê? 5,5 horas. Tá? Eu estou colocando sempre assim, porque até 5,30 horas. No instante que ele produziu a metade das máquinas, 2 quebraram. E a produção foi automaticamente interrompida. Em todas, parou a linha de produção. Após retomada do trabalho, a restante das máquinas foi produzida pelas 4 máquinas. Então, o restante, ou seja, eu tenho 4 máquinas para produzir quanto? Quando foi que a máquina quebrou? Quando eu estava na metade. Se eu tenho para produzir 30 mil e eu já produzi metade, eu já produzi 15 mil. Falta quanto? Faltam 15 mil. 15 mil unidades. Ok? Então, isso aqui eu teria o quê? Eu teria meu tempo X. Meu tempo X. Certo? Vamos lá. Aí, onde está minha unidade? Minha resposta está aqui, ó. X está aqui, ó. Tempo. Então, seria 5,5 para X igual. Sobrou 2 variáveis. Uma fração, outra fração. O que é que eu faço? Ó, se eu gastei mais tempo para produzir, né? É porque eu produzi mais ou menos. Ó, se eu levei mais tempo, é porque eu tive que produzir mais. Então, são grandezas diretamente. Então, eu faço, aqui eu posso até cortar, ó. 3 zeros com 3 zeros. Ó. Fica 30 por 15. Agora, se eu levei mais tempo, é porque eu tinha menos máquinas disponíveis. Então, são inversamente, eu inverto. O 4 sobe, o 6 desce. Ok? Então, vamos lá. Aí aqui eu posso fazer o quê? Eu teria 5,5 sobre x igual. Ó, 30 por 5, 6, vai dar 5. 5 por 15 vai dar 3. Então, em cima sobra apenas o 4, e embaixo sobra apenas o 3. Então, aqui eu teria 4x igual 3 vezes 5,5, aqui eu multiplico aqui, né, em cruz, vai dar quanto? Daria 15, né? Daria 16,5. 16,5, né? Então, x vai ser igual a 16,5 dividido por 4. Dá quanto na divisão? 4,125. 4,125. Aí você diz, professor, não tem essa resposta, mas cuidado. Quando foi que a máquina quebrou? Quando eu produzi a metade. Então, se eu produzir, se a máquina quebrou na metade, ela parou também na metade do tempo. Então, ó, 5,5 por 2 vale 2,75. Então, 2,75 mais 4,125 vai dar quanto a soma aqui? 6, quanto? 6,75. 75. Então, vê só. Então, eu gastei esse tempo aqui. Por quê? Porque eu gastei 2,75 utilizando 6 máquinas e depois eu gastei mais 4,75 com apenas 4 máquinas para dar o tempo total. Então, aqui eu tenho o quê? 6 horas, aí eu vou pegar 0,875 vezes 60. Quando é que dá isso aqui? Zero vírgula 0,01458. Quanto? O meu deu 52,5. O meu deu 52,5 também.
58,5. Vê só, é 0,875 Vezes vezes 60. quanto? 60, dá 52,5. Ó, O meu 52,5. deu 52,5. Pronto. Então, na verdade, a minha resposta é quanto? Seriam Isso 6 mesmo. horas, Eu dividi. 6 horas mais 52,5 minutos, ok? Só que ele quer aproximadamente. Então, se aproximadamente, a minha resposta mais perto é 50 minutos. A letra A. Entendeu? Tá? Essa questão mais chatinha é essa aí. Tá? Essa é a que mais dá trabalho. Foi essa aí que tinha que lembrar que na metade da produção a máquina parou. Então, meu tempo também parou na metade. Então, parei um período trabalhando com 6 máquinas e o restante, apenas 4 máquinas. Vou falar. Primeiramente, boa noite. É que eu estou Boa noite, dirigindo no momento e acompanhando a aula. Eu gostaria de saber onde é que eu consigo ter acesso à aula gravada após, porque aí fica mais Veja. tranquilo de conseguir Não, assistir. tranquilo, sabe não. Assim que a gravação estiver disponibilizada, eu coloco lá no portal da faculdade, na aula do dia da aula de hoje, tá? E eu coloco também no grupo de vocês, no grupo do WhatsApp. Se você já tiver no grupo do WhatsApp, beleza, fica fácil. Tá? Para ter acesso a isso, eu consigo através do senhor? Então vejam, eu vou anotar aqui, ó. Eita, faz o seguinte. Me manda o oi, tá? Desse número aqui, ó. 81 99137 9723, tá? Manda uma mensagem que eu te mando o link do grupo, tá certo? Mas se você tiver já acesso ao portal, tá lá no portal também. Ok. Você vai entrar na aula 3, tá certo? E na aula 3 vai ter um link lá. Eu vou colocar na lista, na aba de materiais, tá certo? Na aba de materiais vai ter o link da aula 3, tá? Se preocupe não. Ok, obrigado. Tá bom. Assim que tiver livre, eu mando. Porque o Google demora 1 hora, 2 horas para liberar a gravação. Olha lá. Questão 8 diz: em uma indústria, 20 máquinas iguais de mesmo rendimento, e veja que sempre tem que garantir isso. Né? Porque eu estou comparando máquinas, então não tem uma máquina melhor ou pior. Produzem juntas 5.000 parafusos iguais em 1 hora e meia hora de funcionamento, simultâneo e ininterrupto. Desse modo, para produzir 1.000 unidades dos mesmos parafusos em 1 hora, seria necessário o funcionamento de apenas quantas máquinas? Então, eu tenho aqui, ó, máquinas, parafusos e tempo. Então, eu tenho quantas máquinas no começo? 20 máquinas. Eu vou produzir quantos parafusos? 5.000. 5.000 parafusos. E quanto tempo? Eu gastei meia hora. 0,5 horas. Agora eu quero produzir apenas 1.000 parafusos. Então, 1.000 parafusos. 1.000 parafusos. 1, 2, 3. E vou trabalhar em 1 hora. 1 hora. Ele quer saber quantas máquinas? X. Então, posso aqui, de qualquer coisa, cortar esses zerinhos aqui, ó. Cortar esse zerinho. 1 com 1. 1 com 1. 1 com 1. E o que eu faço? Separa onde está a pergunta, máquinas. Isola ela. 20 para X. Igual. Sobrou quantas grandezas? 1, 2. 1, 2. Não tem que pensar. Vamos lá. Se eu tiver mais máquinas, eu vou produzir mais ou menos parafusos? Mais parafusos. Então, são grandezas diretamente. Então, são diretamente, aqui eu mantenho 5 para 1. Agora, se eu tiver mais máquinas, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para produzir os parafusos? Vou gastar menos tempo. Menos tempo eu vou inverter. Aqui fica 1 e aqui fica embaixo fica 1, 0,5. Aqui ficaria aqui, ó. 5x igual. 20 vezes 0,5 é dividir por 2, vai dar igual a 10.
Então, X vai ser igual a 10 dividido por 5, vai ser igual a 2 máquinas. Então, apenas 2 máquinas eu consigo... Opa, tá, eu vou acertar ali. Captura de outro assunto. Máquinas. Professor, o senhor pode fazer novamente? Claro. Olha, tá pagando. Eu só não vou repetir os dados, tá? Eu vou só repetir o raciocínio. Ok? Vamos lá. Ó. A questão falou que eu tenho 20 máquinas, elas todas funcionando sem parar, elas produzem 5.000 parafusos em meia hora. Lembrando, né, que 0,5 horas corresponde a 30 minutos. Aí ele quer saber assim, só que agora eu quero produzir apenas 1.000 peças e vou trabalhar durante 1 hora. Eu quero saber quantas máquinas eu tenho. Então, o número de máquinas X. O que eu faço? Vou separar aqui, ó, aonde está a minha pergunta, onde está a minha variável que eu quero calcular. É o número de máquinas. Eu colocar 20 está para X. Igual. Aí você vai olhar agora para as outras. Eu tenho mais quantas? Eu tenho um aqui e tenho outro aqui. Então, eu tenho 2 grandezas a mais. Então, eu vou colocar isso e isso. Aí vou comparar o número de máquinas com o número de parafusos e depois comparar o número de máquinas com o tempo de trabalho. Então, por exemplo, se eu tiver mais máquinas funcionando, será que eu produzo mais ou produzo menos parafusos? Aí eu vou produzir mais. Então, se eu vou produzir mais, são grandezas diretamente. Então, se são diretamente, eu mantenho 5 e 1. Já que o 0 eu gostei, né? O 0 eu simplifiquei. Agora, se eu tiver mais máquinas, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para terminar o trabalho? Menos tempo. Então, se é menos tempo, são grandezas inversamente. O que é que eu faço? Eu inverto. 1 fica em cima e o 0,5 embaixo. Então, aqui ficaria quanto? 20 para X, 5 por 0,5. Então, 20, 5x igual 20 vezes 0,5, a metade, 10. Que vai ser igual a 10 por 5, que corresponde a 2 máquinas. Eu teria apenas 2 máquinas, eu consigo obter o resultado em 1 hora referente a 1.000 parafusos. Certo? Claro, se eu quiser um tempo menor, eu aumento o número de máquinas, né? Não tem problema nenhum. Nove. É o seguinte. Em um ateliê, eu tenho 15 artesãos trabalhando 6 horas por dia durante 8 dias pintando 240 caixas. Opa, hoje esse é caprichado. Eu tenho artesãos. Eu tenho horas trabalhadas, horas por dia. Eu tenho o tempo total e tenho o número de caixas pintadas. Então, eu tenho quantas pessoas? Eu tenho 15. 15. Trabalho quantas horas por dia? 6. Durante o dia, 8 dias. E vou pintar 240 caixas. Agora, com a mesma capacidade de trabalho, eu tenho 12 agora. Então, eu perdi 3 da equipe. Eu tenho 12. E vou trabalhar 10 horas por dia durante 12 dias. E eu quero saber quanto é o total de caixas que ele vai pintar. X. Então, ó, mesma coisa. Ó. Onde está a minha pergunta? Caixa. Então, aqui, ó, circula e repete aqui, ó. 240 para X. Igual. Sobrou quantas variáveis? 1, 2, 3. Então, vou ter uma fração vezes outra fração, outra fração. O que eu faço agora? Individualmente. Se eu vou pintar mais caixas, ó, se eu quero pintar mais caixas, eu tenho que ter mais ou menos pintores. Aí eu tenho que ter mais pintores para poder pintar mais.
Então, se são diretamente proporcionais, eu repito. Eu não inverto, na verdade. 15 sobre 12. Se eu quero pintar mais caixas, eu vou ter que trabalhar por dia mais ou menos dias. Aí eu tenho que trabalhar mais. Mais dias. Mais horas por dia, na verdade. Então, repete. 6 e 10. E se eu vou pintar mais caixas? Então, perdão, errei uma falha minha. Né? Tá certo. Né? Se eu vou pintar mais caixas, é porque eu tenho que trabalhar mais horas por dia. Perfeito. Agora, se eu vou pintar mais caixas, eu tenho que levar mais tempo também. Vou levar mais tempo para pintar. Então, ó, também coloco 8 sobre 12. Então, agora eu vou fazer essa continha aqui. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, 240 multiplicado aqui, ó, por 8, vai dar 30. 30 dividido por 15, vai dar 2. Aqui dá 1, aqui dá 1. Então, aqui ficaria 2 sobre x, igual. Aqui em cima fica somente 6. E aqui embaixo fica quanto? 12 vezes 12, 144, né? Vezes 10, 144 mais um zero. Então, o x vai ser igual a quanto? A 1.444, ou 440 vezes 2, divide por 6. Se eu simplificar aqui, ó, fica 3 embaixo. Quanto é que dá 1.440 por 3? Aqui vai dar igual a 4. Dá 480. 480 caixas. 480 caixas. Tem aqui? Tem, na letra C. Na letra C. Tá? Gente, eu estou simplificando porque eu estou sem calculadora aqui. Mas vocês podem fazer direto aqui. Multiplica tudo aqui em cima e multiplica tudo aqui embaixo, depois divide, tá? Quem está com calculadora, não tem muito o que pensar, não. É só fazer a conta e dividir, né? E colocar o resultado. Estou fazendo aqui que eu estou simplificando, estou com a calculadora, meu celular descarregou, eu estou sem conseguir fazer a conta aqui. Então, vê, 12 artesãos trabalhando 10 horas por dia, durante 12 dias, ele vai produzir 480, vai duplicar a minha produção. Pergunta? Na prova vai poder usar a calculadora? Pode. Só perdão que a branca não vai ser a calculadora, não. A calculadora é beleza. Bom? Vamos lá. E a última questão, a nossa saideira, onde diz lá. Uma determinada fábrica, uma determinada máquina, fabrica 24 unidades de um determinado produto em 1h30. Então, ó, máquina, uma máquina produz 24 unidades em 1h30. 3 máquinas idênticas, 3 máquinas, trabalhando juntas nas mesmas condições de funcionamento, fabricarão 1.100 unidades em quanto tempo? X. Vamos lá. Então, onde é que está a minha variável? Está no X. Então, eu pego aqui, ó. Circulo 1,5 sobre X. Eu não tenho o que pensar, gente. Igual. Sobrou quantas variáveis? 1, 2. 1, 2. Agora, vamos ver. Se for diretamente, repete. Se for inversamente, inverte. Poxa, vamos lá. Então, ó. Se eu vou gastar mais tempo para produzir as peças, é porque eu tenho mais ou menos máquinas. É porque eu tenho menos máquinas. Se eu vou levar menos tempo, é porque eu tenho menos máquinas. Então, são grandezas inversamente. Se são inversamente, em troca. Aqui é 1 para 3, você vai escrever 3 para 1. Agora, se você vai levar mais tempo produzindo, vai produzir mais ou menos peças. Mais peças. Né? Se você gastou mais tempo, você tem mais coisa para produzir. Tá? Veja, só um detalhe.
esquece o de máquinas, tá? Porque você sabe, mas só vai ser o de máquina aumentar. Não, é só comparando essa grandeza com essa e essa grandeza com essa. Tem que comparar a outra, repete. Então, 24 para 100. Então, aqui ficaria quanto? Ó? 15 vezes 100 ficaria 150, igual a quanto? 24 vezes 3 dá quanto? Dá 72, né? 72. Então, o X vai ser igual a quem? A 150 e 20 por 72 vai dar quanto? 2, quanto? 2,083. Não escutei, repete, por favor. 2,083. Beleza, então, aí, ó. Aí eu tenho 2,083 é igual a 2 horas mais 0,083. Aí tu vai pegar essa parte quebrada e multiplicar por 60. 0,083 vezes 60 vai ser igual a quanto? 49,8. Quanto? 49,8. Tá certo a conta mesmo? Já deu 4,8. 4,98. Isso, cuidado aí. 98, isso, né? Isso, cuidado aí, né? 98. Então, ó, se é 4,98 é quase 5. Então, ó, 2 horas e 5 minutos. Certo? Cuidado aí com... Aí, galera, vê. No portal, tem essas duas questões que vocês precisam entregar até semana que vem. Tá certo? Meu e-mail tá aí, ó. jonanesmetropolitana.edu.br, tá? Lembrando, para quem está chegando hoje, nossa prova, ela vale 7 pontos. Tá? 7 pontos. Mais 3 pontos das atividades. Certo? Então, 3 pontos, para totalizar 10 pontos. Tá bom? Aí, no portal, tem a atividade 1 e a atividade 2. Quem está chegando hoje e quiser logo, né, fazer, né, para tentar, porque são questões, é só pegar o slide e a gente adianta, tá? Não vai ser prejudicado, não. A gente dá uma revisada na semana que vem desse assunto aqui. Só voltar aqui para cá. Vou parar aqui o compartilhamento para dar alguns avisos, tá? Beleza. Gente, então, pessoal. Então, sempre a nossa comunicação vai ser feita através do WhatsApp, tá certo? Se por algum motivo eu não tiver condições, por motivo de trabalho, se tiver trabalho viajando, aí vai ter aula remota, não vai ter chance de não ter aula, a não ser por uma coisa mais grave, tá certo? Porque um local que é uma cidade que não tem internet, né? Que às vezes acontece, mas sempre a gente avisa com antecedência, tá? Para ninguém perder a viagem na faculdade, tá? A aula de hoje foi um pouco mais complexa, foi mais difícil a comunicação, porque as 2 primeiras semanas de aula a frequência foi muito pequena, né? Nós tivemos apenas 3 alunos na primeira aula e 4 na segunda aula, e hoje nós temos aqui 18 pessoas, então veja que a turma que chegou hoje, né? Então a gente daqui vai seguir o trabalho, né? Eu vou parar a gravação. Alguém escreveu alguma mensagem aqui no WhatsApp? Porque como não está com acesso à tela, aí eu não pude responder na hora. Deixa eu parar a gravação. Assim que a gravação estiver disponível, tá? Eu